Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Marcos e nós hoje vamos fazer o primeiro em direto em Portugal e live no Brasil do programa Está Bem. E claro, vamos conversar sobre saúde mental. Eu vou trazer um interessante artigo que saiu sobre saúde mental em relação aos jovens. Então, mas antes disso, você pode ir fazendo seus comentários, a gente vai estar acompanhando e, à medida do possível, também faremos aqui as observações e tentando responder aquilo que vocês postarem. Então, sinta-se à vontade e, posteriormente, a gente vai fazer com mais frequência esse tipo de live, porque é um momento também que a gente tem para interagir, ainda que à distância, e também ter a oportunidade de a gente conversar, falar, ouvir e entender um pouquinho mais da realidade de vocês. Bem, eu citei inicialmente a questão do artigo. Então, é um artigo que foi publicado agora em 2026 e novamente falando sobre saúde mental e sobre jovens. E o título é Jovens adultos enfrentam mais problemas de saúde mental do que os mais velhos, jovens adultos relacionados à Europa. Mas o estudo foi feito em jovens não apenas da Europa, mas das Américas, da Ásia e da África também. E o que chamou a atenção exatamente foram os resultados um pouco preocupantes relacionados à saúde mental dos jovens europeus. Jovens adultos. Vamos começar falando que a questão do não consenso que há em relação ao que é um jovem adulto. Atribui-se inicialmente que os jovens adultos ou pertencem à faixa etária dos 18 aos 29 anos. Mas isso não é um consenso específico. Há algumas pessoas que defendem, como as pessoas desse artigo, que os jovens adultos, por exemplo, vão até 34, 35 anos. Então, de qualquer maneira, a gente pode ver a questão do ser jovem, né? Então, o inquérito que foi feito e que as pessoas, os jovens adultos responderam online, trabalhou com essa faixa etária, dos 18 aos 35 anos. Bem, e por quê? Por que que vem preocupando? Nós sabemos que a partir do Covid para cá, infelizmente a saúde mental no mundo, ela ficou mais complicada, ou seja, as pessoas adoeceram mais. Isso durante o próprio Covid, o que foi constatado é que quem tinha algum transtorno neuropsiquiátrico ou perturbação, aqui em Portugal é perturbação neuropsiquiátrica, durante o Covid, as pessoas tiveram um agravamento desses contextos e outras pessoas que não tinham, infelizmente, desenvolveram. E de lá para cá, o estudo mostra que as pessoas, em termos de jovens adultos, 18 aos 34 anos, 35 anos, isso não foi resolvido, não foi melhorado. E aconteceu, infelizmente, exatamente o contrário. O estudo foi feito pela organização sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos, chamada de Sapien Labs. E a Sapien Labs, ela busca compreender a saúde mental global. Então, ela tem essa missão de compreender essas questões. E o inquérito foi feito do quociente de saúde mental. Então, esse inquérito envolveu novamente jovens e ele trabalhou com aspectos, por exemplo, relacionados a relacionamento familiar, em relação à questão de alimentação também, a questão de uso de tecnologia de uma forma mais precoce. O celular, no Brasil, aqui em Portugal, nós chamamos de telemóvel. Então, isso também tem um impacto grande em relação também à saúde mental. Então, a principal autora e fundadora, né, a cientista-chefe do Sapien Labs, a Tara Chagaran, ela fala: a crise da saúde mental parece ser uma degradação progressiva de geração em geração e vai muito além ou para além do aumento das taxas de depressão e ansiedade nos jovens adultos. Ou seja, tem bem mais coisas acontecendo, infelizmente, em termos de saúde mental de uma maneira negativa. Então, ela que vem acompanhando, ela é fundadora e pesquisadora também, ela diz isso, que ela vem percebendo que as gerações, com o passar do tempo, a saúde mental vem piorando e, consequentemente, vai além da depressão e da ansiedade, ou da ansiedade e depressão, que são os dois transtornos ou perturbações neuropsiquiátricas mais
prevalentes, que acontecem com mais frequência. As pessoas que responderam, eles avaliaram, né, e responderam as capacidades essenciais para enfrentar tanto os desafios do cotidiano como grandes perturbações ou transtornos da saúde mental, relatando dificuldades no controle emocional, aqui em Portugal, controlo, na gestão das relações com os outros e na capacidade de concentração. Em relação à capacidade de concentração, a gente sabe que as redes sociais são uma bomba, diríamos assim, são muito ruins nesses aspectos, porque quanto mais rede social, menos concentração, infelizmente. Então, quanto mais uso de redes sociais, isso prejudica a nossa atenção, a nossa concentração, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando a gente clica para ver alguma coisa, alguma matéria, para responder uma mensagem, então outras portas, diríamos assim, se abrem. E aí, se a gente não estiver focado naquilo que a gente foi fazer, a gente vai acabar realmente tendo dificuldades relacionadas a isso. Então, quando se depara com um texto que você precisa parar para fixar-se naquilo, a cabeça vai estar acelerada, né? O Dr. Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado, que é resultado dessa interação nada saudável que a gente tem com vários estímulos e relacionando-se diretamente com o uso de redes sociais, internet, etc. Olhem só, os jovens adultos com menos de 35 anos, que já estavam em maior dificuldade do que os pais e avós antes da pandemia do Covid-19, sofreram uma queda acentuada durante a pandemia, da qual nunca recuperaram, escreveu a pesquisadora principal desse estudo, o Sapiens Labs, dos Estados Unidos. Então, é uma coisa preocupante. Então, preocupante em que sentido? A gente precisa ficar atento em relação a nós mesmos e com quem nós nos relacionamos, já que há um desafio maior relacionado a essa questão da saúde mental. Então, desde que começou a medição desse questionário, ou desse inquérito em 2019, vejam bem, os adultos com 55 anos ou mais mantiveram-se estáveis em torno de uma pontuação de 100. Então, 2019. Então, os adultos com 55 anos ou mais estiveram estáveis. Não melhoraram, não pioraram. O valor que se espera que esteja uma população considerada normal, segundo os autores. E que conclusão, conclusão, como é que eles definiram isso? Pelo próprio desenvolvimento do questionário. Eles estabeleceram que uma média de saúde mental normal seria em torno de 100. E os adultos com 55 anos ou mais estiveram estáveis relacionados a isso. Bem, em contraste, vejam bem, cada geração mais jovem obtém valores mais baixos. Entre os 18 e os 34 anos, a pontuação média é de 36. Olha só, e 41% dos participantes referiram enfrentar problemas significativos de saúde mental. Então, se a média, uma média normal, é 100 para esse questionário, os jovens de 18 a 34 anos apresentaram 34 pontos. Então, ou seja, é muito abaixo. Então, e lá, além desses 41%, ou seja, quase metade, uma boa parte, demonstrou problemas sérios relacionados à saúde mental. Então, é um problema seríssimo, né? Bom, agora vejam que impressionante, até certo ponto impressionante, né? Interessante. O estudo concluiu que os jovens da África subsaariana, que vivem na região com o rendimento per capita mais baixo do mundo, obtiveram resultados muito melhores do que os dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Índia, Japão e Austrália. Vejam que impressionante. Então, os jovens da África subsaariana, uma das regiões com renda per capita mais baixas do mundo, resultados melhores. Vai pensando aí por quê, vai refletindo por quê. Por que que os resultados, por que que os jovens da África subsaariana tiveram resultados melhores? Será que eles mentiram? Será que eles responderam de uma forma irreal? Será que eles responderam daquilo que eles gostariam, não de fato que eles vivenciam? Acredito que não foi nenhuma dessas três. E já já eu falo aquilo que eu acredito em relação a isso. Na Europa, a Itália foi o país melhor classificado, ela ficou em 20º lugar e foram avaliados 84 países. A Finlândia surge em 40º lugar,
Portugal e Espanha em 46º e assim vai. Em termos de Europa ainda, o Reino Unido ficou em 81º lugar, ou seja, bem lá no final mesmo, são 84, ficou em 81, né? Bem, mas a pesquisadora ainda diz, o aspecto mais surpreendente deste declínio nas gerações mais jovens é que é mais acentuado nos países mais ricos e desenvolvidos, onde o aumento da despesa em cuidados de saúde mental não alterou significativamente a situação. Ou seja, houve um aumento de investimento em saúde mental em países da Europa, mas infelizmente isso não resultou numa melhor saúde mental. Não resultou. E aí, você já chegou a alguma conclusão relacionada a isso? Por que que os jovens africanos estão com a saúde mental melhor do que os jovens da Europa, Estados Unidos e outros países desenvolvidos? Então, deixa eu ver aqui, tem algumas pessoas que comentaram. Tem algum comentário aí, Lucas? Alguma coisa? Aqui no Face tem? Então vamos dar uma pausazinha, né? Edu, quer falar alguma coisa? Pode interagir. Fala aí, Quer que eu leia comenta. aqui a dúvida, a pergunta? Sim, por É a favor. seguinte: qual sua opinião sobre a proibição de telemóveis, né, celulares, nas escolas? Uhum. Então, não sei se vocês ouviram. Não, ouviram sim porque o Edu está logado, né? Então, o pessoal ouviu, não ouviu, Lucas? Normal, né? Ok. Então, essa proibição eu acho perfeita. Porque não é ser má, ser ruim, ou às vezes as pessoas, ultraconservador ou conservador, o que for nesse sentido, não. Porque os estudos relacionados à questão do telemóvel aqui em Portugal e celular no Brasil, em relação aos jovens, mostrou, eu já disse isso em outros momentos, é uma piora em termos de inteligência, ou seja, as pessoas estão menos inteligentes. E esse estudo vai mostrar, esse estudo que a gente está servindo como fio condutor aqui da nossa live de hoje, ou indireto aqui em Portugal, ele vai mostrar alguma coisa relacionada a isso também. Não especificamente em relação à inteligência, mas em relação à saúde mental. Então, é perfeito essa questão da proibição, porque é, o uso do excesso, o uso excessivo de celular ou de telemóvel, ele vai contribuir para a dificuldade em relação à questão da atenção, né, memória e assim vai. Isso especificamente em termos cognitivos. E a atenção, ela é a porta de entrada da memória. Se a gente não presta atenção, a gente não vai memorizar. Simples assim. Não é apenas isso, não. Existem outras coisas relacionadas à memória também. A neuropsicologia explica isso para a gente. A questão do sono, por exemplo, é essencial. Ficar estudando até altas horas da noite não é uma coisa muito produtiva, porque o cérebro precisa estar em repouso, ou a gente precisa estar dormindo para o cérebro transformar aquilo que a gente estudou em memória. Mas voltando para a história das escolas, eu acho que sim, foi bom. É óbvio que os adolescentes e jovens provavelmente não vão gostar, e se as crianças também estivessem levando, ou estavam levando também não vão gostar, é normal, né, esse não concordar, mas em termos de cognição e também em termos de saúde mental, é uma coisa boa. Hoje em dia, literalmente, quanto menos tempo de rede social, melhor para a nossa saúde mental. Literalmente isso. E aí, o grupo mais vulnerável em termos disso, que são as crianças e adolescentes que estão num processo direto de desenvolvimento, óbvio, principalmente as crianças, quanto menos tempo de rede social, de celular, de telemóvel, melhor. Então, eu entendo que é uma coisa positiva. É claro que eu espero que, com o passar do tempo, novos estudos sejam feitos mostrando isso. O desempenho dos alunos antes, quando os celulares estavam liberados, e depois. Eu acho que isso é importante. Aí a gente vai ter um dado mais concreto daquilo que hoje entende-se que realmente é o melhor, que é a proibição mesmo do uso de celulares nas escolas. Tem alguma idade mínima, assim, digamos, que abaixo daquela idade seria recomendado não ter contato com telemóvel, com telas, esse tipo de coisa? É uma pergunta bem interessante. Uhum. Tem sim. O ideal seria ter o primeiro contato em torno de 6 anos. Hum. Só que isso é praticamente hoje impossível. A gente vê os bebês de colo Mas porque os rolando pais tela. dão, né? Sim, Pois sim. é. Os pais dão, É. porque em termos de entretenimento, para os bebês, para as crianças, é excelente, mas em termos de desenvolvimento, é literalmente péssimo. É péssimo, não se deve. Vocês andam quanto tempo? 5 minutos, 10 minutos? Pouquíssimo tempo. Por dia.
por dia, por dia. É pouquíssimo tempo. Por quê? Porque isso prejudica o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, jovens, adultos, todo mundo na realidade, né? Todo mundo. É, aquilo é que foi feita uma matéria pela Time no ano passado. Não, não foi pela Time, não. Eu vou lembrar do jornal. É, enfim, e a conclusão que as pessoas chegaram em relação à questão de uso de redes sociais foi que, se você tem a oportunidade de sair para interagir com seus amigos e você opta por ficar em casa para não interagir ou interagir à distância, do tipo, quando chega lá eu faço uma chamada para ver vocês, e isso não é saudável. E isso muitas vezes pode ser um indício já de algum transtorno ou perturbação relacionada a isso. Se eu não me engano, já está provado que a interação virtual para o cérebro é completamente diferente da interação pessoal, né? Sim, sim, sim. A pessoa, ela é muito mais rica. Uhum. Ela não dá para comparar, ela é muito mais rica, né? Mas se ausência de interação, a pessoal, a digital e a ausência, com certeza é melhor a digital do que a ausência total, porque Uhum. mesmo através da digital você está tendo um tipo de interação, você está falando, ou você está ouvindo, enfim, diferentemente se realmente a pessoa não está fazendo contato com ninguém, mas entre a digital ou a distância e a pessoal, mil vezes a pessoal. Não tem como comparar. Mas realmente é mais rica, ela é mais saudável, né? Ou é saudável, né? Eu vi um vídeo recentemente, esqueci o nome, doutor, acho que eu lembro só assim, PP Magela, Melo, agora eu não me lembro, acho que é Melo, que ele falou de um estudo aí que a pessoa deveria, no mínimo, 15 minutos por dia em silêncio completo. Diz que no silêncio, semelhante ao sono, né? O cérebro faz reconexões, faz organização de muita coisa. E a gente hoje quase não fica em silêncio, né? Que a gente fica Fica. vendo tudo o tempo todo. Não fica em É. silêncio e com estímulo o tempo todo. O silêncio é muito bom. É, a questão, por exemplo, da caminhada, né? Você está caminhando ali, você vai refletindo. A caminhada ativa áreas do cérebro relacionadas à reflexão, ao pensamento, à análise. Então faz muito bem. Então é um excelente exercício, sim. Você ficar um tempo, 15 minutos por dia, óbvio, sem nenhum tipo de estímulo, a não ser aquilo que você mesmo vai fazer, se está fazendo alguma coisa em casa, por exemplo, mas à medida do possível, com mais silêncio, diríamos assim, e claro, sem rede social. Sem rede social. Tem algumas pessoas que escreveram algumas coisas, ou postaram algumas coisas aqui no Face, vamos ver? Sim, Vamos sim. ver aqui o que o pessoal. Vou aproximar aqui um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, o Edu já. Ok, ok. Então, Isso aqui aqui tá. eu já Chama li, a né? pessoa para participar do vídeo. Tem, ele tem essa opção de chamar a pessoa para participar do vídeo aqui nessa. No Facebook? Não É? fez. Então, Não aí fez. o botão está disponível para você? Tá disponível. Então, clica aí. Então, vou começar com você. Ah, isso. Adicionei você aí para participar. Então, não sei se aparece a tua imagem, como é que é. Apareceu aqui. Apareceu, né? Então, bom, eu vou pedir se alguém quiser participar, ou pode postar algum comentário, alguma observação, ou pode dizer, quero participar. E eu vou clicar aqui para chamar, tá? Para não chamar aleatoriamente. Mandar um oi aqui para o pessoal que está participando, a Silvana, né? O Neemias Barbosa, show. O Edu, o Rodrigo Figueiredo. Fala, Rodrigo, quanto tempo? Poxa, legal, ainda que a distância. Então, acho que a gente, enfim, alguém novamente quiser perguntar alguma coisa, quiser participar, posta aí que eu chamo, tá? Para participar junto, tá? Você quer falar para as pessoas que estão assistindo sobre onde que a gente está, nos canais que a gente tem no YouTube, É uma boa, né? como é que tem no TikTok, no Instagram? Então, nossos canais estão temos canal no TikTok, no Insta, no YouTube, no Face.
Então, é um canal dentro do Minuto Naturologia e é o programa Estar Bem, que é um programa com foco em prevenção e promoção da saúde mental. Então, hoje, tenham paciência, alguns ajustes aí, porque é a primeira live que está sendo feita. E, novamente, a gente está trazendo um interessantíssimo estudo feito com jovens no mundo inteiro e que está trazendo informações preocupantes em termos de saúde mental. Vou voltar aqui um pouquinho. O estudo vai mostrar que o estudo identificou 4 fatores centrais que influenciam o estado da saúde mental. Esses dos jovens. Primeiro, laços familiares. Segundo, espiritualidade, olha só. Terceiro, utilização de smartphones. E quarto, consumo de alimentos ultraprocessados. Então, aquilo que a gente já sabe, a psicologia vem batendo nessa tecla já tem bastante tempo. Relações familiares frágeis tornam os jovens adultos quase 4 vezes mais propensos a situarem-se nas faixas de sofrimento ou dificuldade, em comparação com os que mantêm proximidade com vários membros da família, ou seja, em comparação com outros contextos que não são de dificuldades emocionais. Então, por que disso? É a base, se a base não for uma base sólida ou saudável, boa, essa base ela vai ficar comprometida. E tem algumas pessoas que têm dificuldade maior em relação a isso e que carregam muitas vezes essa dificuldade para o resto da vida, infelizmente. Então precisa se cuidar, principalmente quando não se teve uma boas relações familiares, né? Famílias foram, por exemplo, às vezes, infelizmente, as pessoas vêm de famílias que nós, psicólogos, muitas vezes usamos essa palavra, disfuncionais, ou seja, que não funcionam legal, que não funcionam bem, infelizmente, e isso vai ter um impacto ruim, negativo em relação aos jovens adultos. Eu ainda não falei para vocês o que é a conclusão, não vou dizer conclusão, o que eu penso sobre a questão dos jovens africanos irem melhor nos desempenhos de saúde mental, apesar das condições muito adversas relacionadas à questão de desenvolvimento, à questão econômica, financeira, etc. Olha, agora um dado bastante interessante e também ele só ecoa e reforça o que já tinha sido levantado anteriormente em relação à espiritualidade. Veja bem, os participantes com forte sentido de espiritualidade e ligação a uma força superior tiveram resultados melhores do que aqueles que se consideram não espirituais. Veja que interessante. Ou seja, quem eh, pertence a algum grupo religioso, pratica ou tem alguma prática espiritual, mostrou-se nesse inquérito que, sobre saúde mental, com jovens, que eles têm uma saúde mental melhor. Os países onde os jovens se sentem menos espirituais são a Alemanha, o Reino Unido e a Espanha. Então, ou seja, quanto menos espiritualidade, mais problemas relacionados à saúde mental. Então, esse dado não é de agora, já tem outros estudos mostrando que os jovens que têm um contato com o divino, com Deus, têm uma religião, exercem a espiritualidade ou desenvolvem esses aspectos, eles têm uma saúde mental melhor. Então, esse estudo está mostrando isso. Agora, por quê? Outro aspecto que eu, um pouquinho mais para frente, reflito com vocês, caso vocês não tenham chegado a alguma conclusão nesse aspecto. E, óbvio, é uma conclusão pessoal mesmo. Além disso, o acesso mais precoce ao primeiro smartphone está associado a piores resultados de saúde mental mais tarde na vida, concluiu o estudo. Aquilo que conversamos aqui, já falamos em outros momentos, mas nunca é demais repetir. Quanto mais cedo o uso de celulares, de telemóveis, de smartphones, piores índices de saúde mental mais tarde. Mais tarde, assim, é porque foi levantado a partir dos 18 a 34 anos. Mas há estudos mostrando uma piora da saúde mental de adolescentes devido à questão do uso de redes sociais. E esses dados parecem que são antigos, né? Existe um livro, acho que tem, sei lá, 30, 40 anos, que é de um alemão, esqueci o nome, que o título do livro é Cuidado, tela. Ele recomenda que qualquer tipo de tela para criança é ruim para o desenvolvimento, né? E é exatamente isso mesmo. Né? Então, hoje já tem dados mostrando diminuição da inteligência, Olha, olha só, e
aumento de problemas relacionados à saúde mental. Mas que tipo? Especificamente, ansiedade, depressão, e os desdobramentos, né? Depressão, qual o principal problema da depressão, além do sofrimento contínuo? É desdobrar, evoluir, digamos assim, para pelo menos um desejo de colocar um ponto final em tudo. Então, isso tem que ser tratado, isso tem que ser cuidado. Vejam bem, a escala global, a idade média a que a geração Z, né, hoje é a geração que tem 18, 24 anos, recebeu o primeiro smartphone foi de 14 anos, com médias nacionais que variam entre os 9 anos na Finlândia e os 18 anos na Tanzânia e em Uganda. Na Europa, situou-se entre 12 e 13 anos de idade, o primeiro smartphone. É isso para a geração Z, que hoje tem de 18 a 24 anos. Atualmente, muitas vezes, infelizmente, ainda que não é dado de presente um smartphone para um bebê, uma criança, a criança tem acesso a isso. Então, isso é muito ruim. Então, deve-se evitar, literalmente, as telas relacionadas a bebês, crianças. E um outro aspecto também é o consumo de alimentos ultraprocessados. Esse consumo aumentou muito nos últimos 15 anos. Assinala o estudo, está associado a 15 a 30% da carga de doença mental. Então, um terço, né, mais em torno de um terço, né, relacionado a isso. Então, 15 a 30%, um quarto, um terço dessa, um pouco menos de um quarto, enfim. Então, a necessidade de nós nos alimentarmos de uma forma saudável. Na verdade, o nosso corpo é um todo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está pescando um peixe e colocando para fora, não. A gente precisa avaliar de uma forma global, né? De uma forma global. Não tem saúde mental se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de acesso a alimento, a água, saneamento básico. Não tem como. Então, a saúde mental, ela é um todo, ela é um conjunto e que ela está apoiada, digamos assim, em outras necessidades que precisam ser satisfeitas, né? Você ia comentar alguma coisa, Edu? E é a coisa que está mais do que provado, né? É a saúde física, a mental estão diretamente ligados, e aí, consequentemente, uma boa alimentação, um bom sono, Sim, procurar não se estressar, tudo isso faz parte é um conjunto, né, como você estava falando. sim, sim, sim. Exatamente. Então, a gente foca muitas vezes na questão da saúde mental, mas é essencial a gente avaliar, óbvio, os outros aspectos também. Eu costumo dizer que sono não substitui a alimentação não substitui a atividade física não substitui os alimentos saudáveis. Ou só atividade intelectual, né? A pessoa só ter Isso, atividade intelectual, por mais saudável que seja, as outras coisas têm que exatamente. ser. Então a gente é um todo complexo e diferentes partes desse todo complexo elas precisam ser satisfeitas, precisam estar bem para resultar numa qualidade de vida melhor. Então, espera-se que os adultos tenham condições de avaliar isso de uma forma melhor por serem adultos e, se for o caso, óbvio, buscarem ajuda. Deixa eu ver se tem algum comentário A aqui. ver. Uhum. Ok, ok. Não, tranquilo. Tem um que Podem já comentar. respondeu, né? Se for aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Qualquer comentário, qualquer pergunta, vocês podem fazer. Se alguém quiser participar, eu chamo aqui. E aí participa diretamente, tá? Interage, não tem problema nenhum. Uma coisa que me parece, eu estou usando me parece para ser bem eufêmico, que alguns pais parecem que substituem o tempo que ele deveria dar aos filhos, jogam um celular na mão dele, porque a criança fica lá e não incomoda, né, entre Sim, aspas, né? sim, sim, Porque sim. ela fica parada, sentada, não faz nada, então é mais cômodo, né? Será que falta um pouco disso, dos pais se dedicarem Sim. à paternidade, né? Os pais e as mães, né? Sim, sim, sim. Porque não é fácil, é uma situação desafiadora, mas faz parte do contexto do papel de pai. É difícil realmente, muitas vezes, trabalhar fora, cuidar das coisas de casa, mas é essencial tentar encontrar um tempo para os filhos. Mais do que nunca isso é essencial. Então, quando se coloca um celular na mão de um bebê, de uma criança, a criança fica ali. Ela provavelmente não vai dar trabalho, mas isso para a criança e principalmente para o bebê é muito ruim em termos de desenvolvimento.
Ah, e quem está chegando agora? Mas que tipo de desenvolvimento? Desenvolvimento cognitivo, emocional. Novamente, já citei algumas vezes aqui, mas isso é para quem chegou há pouco, quem entrou agora, estudos mostrando diminuição da inteligência por excesso de uso de telas. Então, a gente precisa realmente usar com cuidado, né? Principalmente em termos de crianças e adolescentes. As crianças não deveriam ter acesso antes de 6 anos e pouco, pouco, pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos, por conta do prejuízo. Mas, novamente, isso é praticamente impossível. Houve uma invasão dos tablets também para as crianças. Muitas crianças, não ganharam um celular, mas ganharam um tablet. Tablet é tela, a tela também é ruim relacionado ao desenvolvimento cognitivo e emocional também. Bem, os autores referem que apesar do aumento do investimento em investigação e cuidados de saúde mental em todo o mundo, os resultados não melhoraram. Então, alguma coisa precisa ser feita, porque se está se investindo mais na saúde mental e as pessoas não estão, isso não está sendo traduzido em melhora da saúde mental, a gente precisa identificar o que está acontecendo, né, em relação, o que precisa se mexer. Mas será que não seria uma decisão individual de mudar a forma como se relaciona com o celular, com os tablets, com as telas, buscando ficar menos tempo no online, buscando ficar mais tempo em termos presenciais. O Edu citou há pouco a questão dos pais, que muitas vezes dão para os filhos ali um celular, enfim, buscar tempo para brincar com os filhos, sair com os filhos, passear com os filhos, sem celular. E eu sou capaz de, assim, leigamente falando, né, sou capaz de garantir, entre aspas, que esse tempo que os pais estão pensando que estão economizando, né, que não estão, entre aspas, perdendo tempo cuidando da criança, Uhum. ele depois ele vai perder muito mais tempo Sim, tratando os problemas que essa criança vai ter, sim, sim, né? sim. É isso. Aham. É isso. Então, Elisete, bom que você está acompanhando aí. Grato pelo comentário. Depois eu te respondo no particular. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. É, enfim, então é isso. Eu estudo bastante interessante. Agora eu vou pontuar alguns aspectos que eu estimulei aí a curiosidade de vocês ou a reflexão, digamos assim, em relação aos dois pontos que eu levantei dos porquês. Por que que os jovens africanos estão com índices melhores de saúde mental? E por que que os jovens que declaram uma prática da espiritualidade ou espiritual, religiosa, também estão melhores? Mas antes disso, vejam bem, estes padrões apontam claramente para a necessidade de mudanças estruturais e focadas não apenas no tratamento, mas também nos fatores ambientais que modam desde logo a mente dos jovens. Então, literalmente, o que que eles estão dizendo aqui? É uma coisa assim importante, complexa. Eles estão dizendo que a gente precisa mudar a forma em relação à questão do uso individual das telas, dos celulares. A gente precisa mudar em termos, melhorar as nossas relações familiares, isso é essencial, né? O estudo mostra que jovens adultos, 18 a 34 anos, que vêm de famílias disfuncionais, lares desestruturados, eles têm até 4 vezes mais possibilidade de desenvolvimento de problemas sérios relacionados à questão da saúde mental. Então, isso é importantíssimo. Em termos em primeiro lugar, dos jovens, né? A leitura que eu faço em relação ao desempenho melhor dos jovens africanos nos critérios que foram levantados aqui por esse questionário de saúde mental, feito pela Sapien Labs, é uma organização sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos, com foco em acompanhar a saúde mental global. Então, é que esses jovens enfrentam tantas dificuldades que eles acabam desenvolvendo uma resiliência. Eu não estou aqui com isso fazendo um discurso em prol ou da pobreza ou das coisas mais difíceis, não. Mas essa é uma possibilidade. Por que que os jovens com muito menos acesso a diversas coisas, principalmente relacionadas ao desenvolvimento, têm índices melhores de saúde mental? Então, a leitura que eu faço é essa, é que esses jovens
estão envolvidos em contextos desafiadores, em contextos difíceis, e eles acabam desenvolvendo uma resiliência. Lembrando que eu ainda não havia dito isso, os jovens de 18 a 34 anos, bem antes de 18, 19, 20, enfim, nessa faixa, muitas vezes vai ser o ingresso, o começo, a entrada no mercado de trabalho. E nós sabemos que o mercado de trabalho, de uma forma em geral, ele está mais difícil, por diferentes questões. A primeira questão são questões econômicas, de uma forma geral. Então, é o momento em que o jovem vai precisar ter resiliência para lutar, para buscar um lugar, conforme a gente fala, entre aspas, ao sol, em termos de trabalho. Então, é isso. E no trabalho tem as situações desafiadoras de relacionamento, de cobrança, de pressão, então, relacionadas a isso. E, novamente, acredito que os jovens africanos têm ido melhores nos índices de saúde mental, apresentando índices melhores do que os jovens da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, em função das dificuldades que eles enfrentam. Por outro lado, sabe-se que muitas facilidades, excesso de facilidades também é um problema, porque quando as pessoas começarem a enfrentar as dificuldades, por exemplo, os jovens adultos, novamente fazendo um gancho, um link com essa questão da entrada no mercado de trabalho, eles muitas vezes não vão ter desenvolvido habilidades essenciais de resiliência, de perseverança, de persistência, para prosseguir, para continuar, em função de terem, infelizmente, recebido ou tido muitas facilidades antes. O segundo aspecto que eu estimulei a criatividade ou a reflexão de vocês foi em relação ao fato de que os jovens que declaram no inquérito uma espiritualidade maior, melhor, um envolvimento, eles têm índices melhores de saúde mental. E eu disse que anteriormente já tinha estudos mostrando isso, que os jovens que têm uma ligação com Deus, com algo divino, diríamos assim, esses jovens têm melhores índices relacionados à saúde mental. Por quê? Esses jovens ou se sentem amparados. Desculpa, Edu, quer falar alguma Não, coisa? Quer só para comentar avisar, alguma? tem comentário aqui Tem no YouTube. comentário, né? É. Se você não se incomodar, Uma pergunta. é no Face? Não, no YouTube, aí eu leio No para YouTube? você. Então É. tá jóia. Então, voltando para a questão da espiritualidade, esses jovens, eles declaram, né, eles expressam uma saúde mental melhor em função de ter um relacionamento com o divino na questão espiritual, porque esses jovens acreditam que, de alguma forma, Deus os ajuda, ou Deus está com eles, ou eles não estão sozinhos, colocando aqui reproduzindo aqui as palavras de Alcha, de Jesus, dizendo que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, por exemplo. Então, acreditar numa força sobrenatural, numa força superior do bem, que de alguma forma vai interferir positivamente na vida da pessoa. E o relacionamento com Deus, o relacionamento com a espiritualidade, isso também traz impactos muito positivos. E os estudos relacionados à saúde mental mostram isso. Edu, vamos à pergunta? Vamos lá, vou ler os comentários que eu ainda não li. Grato. O primeiro aqui é do Felipe França. Sim, sim, sim. Ele diz o seguinte: Marcos, nessa geração cheia de direitos e quase sem deveres, as crises de ansiedade podem se converter em argumentos mentirosos para não ter que realizar certas tarefas? Pergunta Olha, específica. ô Felipe, você me colocou na saia justa, viu? Enfim, mas numa situação delicada, mas respondo. Em primeiro lugar, obrigado pela tua participação, pela tua pergunta. É uma pergunta muito pertinente, muito importante. E, bom, ainda que à distância, receber um comentário e uma pergunta sua. Felipe, infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Isso pode sim mascarar uma dificuldade maior de usar essa questão da ansiedade para não fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, de uma forma muito rasa e muito simples. Então, e aí? Aí é preciso ajudar essa pessoa a enfrentar. Nós, terapeutas, em relação a diferentes quadros,
a gente busca ajudar as pessoas, na maioria das vezes, é enfrentar aquilo que ela está com dificuldade. Tem algumas outras vezes que busca-se outra alternativa de mudança, de afastamento, enfim, mas na maioria das vezes é de enfrentamento, porque as dificuldades que nós fugimos delas, exteriores, diríamos assim, ou fora da gente, elas vão expressar, na maioria das vezes, novamente, um problema interno, alguma dificuldade interna nossa, que precisa ser mexido, precisa ser resolvido, porque a vida é muito dinâmica e muitas vezes os problemas eles vão, por diferentes razões, eles vão se apresentar novamente para a gente. Então a gente precisa aprender a lidar com isso aí. Agora, eu sou leigo, né, na área Fala, de Edu, psicologia, mas sou pai. Então, a gente, como pai, aprende muita coisa, né, querendo muito, é ou uma não. grande escola. É, então, essa questão que ele apresentou, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu não sei se está correto, até já aproveito para lhe perguntar. A primeira coisa que me vem à cabeça é que, nesse caso, seria até o contrário. O meu filho, se você está ansioso, então fazer alguma tarefa, se dedicar a alguma tarefa, vai te ajudar a sair da ansiedade, não o contrário. Querer ficar sem fazer nada porque está ansioso. Eu acho que esse é o caso, né? Então, a gente trabalha nesse aspecto mesmo, de Uhum. enfrentar. É exatamente isso. Então, como pai, pode ajudar, eu pode olhar, não, enfrenta, vai, se disponibiliza a estar junto se for o contexto, alguma situação, mas tem determinadas coisas que nós vamos precisar passar. Não tem como. Então, eu não estou dizendo que o suporte, o apoio, a força não são importantes. Não, eles são importantes. Mas e todo esse suporte, todo esse apoio, toda essa força não vão eliminar qualquer tipo de sofrimento. Até mesmo porque o sofrimento não tem como. Ele, de alguma maneira, a gente vai precisar lidar com ele. Se não somos nós, pode ser com pessoas que nós amamos. Se não são conosco e com pessoas que amamos, são pessoas que estão próximas da gente, pessoas que nós nos relacionamos. Ah, não, mas tem alguém no mundo sofrendo, está acontecendo no mundo hoje, infelizmente, diversas guerras. Então, infelizmente, a gente vai precisar lidar de uma forma adequada em relação ao sofrer ou sofrimento. Não tem como buscar 100% se isentar. Eu não estou dizendo que se a gente estiver sofrendo, a gente aceita e ponto final. Não. Mas também não se deve ter aquela fantasia de que a gente vai viver de alguma forma, em algum momento da nossa vida ou do mundo, ausente de sofrimento. Tem também aqui da Rosalina Figueira. Eu acho que ela respondeu em relação aos telemóveis, né? Ela diz o seguinte: totalmente de acordo com a proibição no ensino básico, deve ser, né, dos telemóveis celulares. É isso, isso, isso. Ela também Obrigado comentou pela logo abaixo. participação. Isso. Obrigado, Rosalina. Ela também comentou logo abaixo: deem atenção à efetividade na primeira infância. Livros coloridos, lápis, aquelas atividades manuais, né? Que eu acho que é isso que ela está se referindo, né? Uhum. Sim, sim, sim. Isso. Muito boas as colaborações, obrigado pela participação. E fala, primo. Que bom que você está gostando, que bom que você está gostando. Milton, é isso mesmo, a fé é a energia divina que move o ser humano. Excelente, né? Excelente. Para aqueles que acreditam, para aqueles que creem. Lembrando que o estudo mostrou que os jovens com menores índices relacionados à questão religiosa, do estudo que a gente trouxe hoje, que serviu como um fio condutor para a nossa reflexão, é óbvio que eu sou absolutamente suspeito, mas eu estou gostando muito. Mostrou alguns países da Europa com índices bem baixos, como por exemplo a Alemanha. Os jovens alemães declarando pouquíssimo contato com espiritualidade, diríamos assim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É, o Milton faz uma pergunta. Como vencer o medo que nos paralisa com certos objetivos? Medo de não dar conta de uma atividade, por exemplo. Eu já tive medo de me candidatar a uma vaga de trabalho por não me achar competente. Uhum. Por exemplo, então, a questão do medo, nós psicólogos trabalhamos dentro de uma sequência de uma coisa mais leve para aonde a gente precisa chegar. Novamente a questão que eu tinha colocado aqui em relação à ansiedade. Da mesma forma, a gente vai enfrentar. É sentindo medo que a gente vence o medo. Se a gente está com medo, por exemplo, de se submeter a uma vaga por competência, uma vaga de trabalho, a gente deve fazer aquilo. A gente deve enfrentar, porque o medo, muitas vezes, ele diz para a gente, ele se mostra para a gente como uma porta para o nosso crescimento, por mais que a gente não quisesse passar por essa porta. Então, a alternativa é a gente enfrentar, tá? É tentar enfrentar, é tentar prosseguir, é tentar
superar aquilo. E muitas vezes é isso, não há uma ausência total de medo para depois você fazer alguma coisa, isso não existe. Tá? A gente está entrando agora nos minutos finais da nossa live e aqui em Portugal em direto. Deixa eu ver aqui. Fala, primo. Oi, Marcos. Depois que. Aham. Tá. Ele já entrou aqui uma outra. Ah, tranquilo. Não, tranquilo, tranquilo, né? Entrou um outro comentário aqui. Não tem, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá. Aqui Uhum. tem. Fala, Edu, que a gente já está caminhando para o final. Tá, então pessoal, tem mais dois aqui. Não, pode falar se tiver. O, aqui é o Felipe França agradecendo pela sua resposta. Muito obrigado, Marcos. E a Rosalina também comentou: existem vários fatores, como referiu. Os fatores são vários, todos interagem não só no Isso. crescimento, mas essencialmente no seu desenvolvimento, Uhum, nomeadamente na saúde mental do adulto, né? Que é isso. aquilo, Vai a criança está refletir. construindo. É isso, exatamente. Uma construção, óbvio, que não foi, infelizmente, bem feita, ainda que essa ilustração não é a melhor, mas só para a gente refletir um pouquinho. Ela vai ter alguns impactos aí que a pessoa vai precisar lidar com elas e buscar ajuda para resolver situações que foram vivenciadas na infância, na adolescência. Então, se está causando sofrimento, se você não está conseguindo lidar, se é uma situação que já vem, desculpa a palavra, se arrastando, busca uma ajuda profissional especializada, busca uma ajuda com psicólogo para que você lide de uma forma melhor com aquele contexto. E, óbvio, né, se sinta melhor, né? Bem, estamos terminando. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta aí, a gente está entrando nos últimos minutos do nosso indireto da nossa live. Lembrando que o programa Estar Bem atende online, né? Se a pessoa quiser, pode Uhum. procurá-lo, né? Isso, obrigado, Edu. Então, há vários psicólogos que pertencem ao programa Estar Bem e há atendimento online. Então, com vários. Como é que eu tenho acesso a isso? Lá no site do www.star-bem.com tem. Aí a gente também vai deixar na descrição do vídeo tanto o link da matéria que a gente trabalhou hoje, que você viu como fio condutor, deixar também ah, a matéria em inglês, para que, se alguém quiser reler, é um estudo bem interessante. Ele focou nos jovens da Europa, mas a gente viu dados muito interessantes relacionados aos jovens africanos e à juventude, diríamos assim, de uma forma geral. Jovens adultos de 18 a 34 anos. E que, claro, a gente consegue extrair informações valiosas para todos os jovens, independentemente da parte do mundo que esse jovem vive. Então, eu queria destacar, deixa eu ver se tem antes de fazer o fechamento do nosso, da nossa conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Então, Tá. Fala, Léo, bom dia. Tá acompanhando aí? Que bom. Desejo que vocês estejam bem, viu? Vamos que vamos. Mais alguma coisa aí, Edu? então, só para lembrar das pessoas que a gente Sim. está estreando esse formato, não é, Ah, do sim. programa Estar Bem. Aham. E se as pessoas gostaram, para elas comentarem, para a gente Ah, saber se a gente excelente. prossegue com essa ideia ou não. Então, se você gostou, comenta aí. Se você quer mais lives como essa, se você tem algum assunto específico que você gostaria de participar, que a gente fosse tratado na Uhum. live, para a pessoa comentar, que aí ajuda a gente a criar conteúdos mais atendendo à vontade dos nossos espectadores, né? Excelente, Edu, muito boa. Edu, vocês já ouviram, eu só vou reforçar. Então, é a primeira experiência nossa nesse sentido aqui em Portugal é indireto, no Brasil Live, sobre o tema de saúde mental. Novamente, eu sou absolutamente suspeito, eu gostei muito, porque é um tema muito interessante e trouxe informações presentes, atuais, atualizadas, que servem para a gente refletir sobre algumas coisas que nós precisamos mudar. Eu gostaria de destacar novamente os jovens africanos do estudo que a gente conversou hoje. Os jovens africanos com índices melhores do que os jovens europeus em termos de saúde mental. A questão da espiritualidade. Jovens que têm uma ligação, jovens adultos, né, de 18 aos 34 anos, que têm uma ligação com o eterno, com Deus, índices melhores relacionados à saúde mental. E o estudo mostra também que mais dinheiro não está ajudando, mais investimento. Eu não estou dizendo com isso que eu sou contra os investimentos
em termos financeiros na área de saúde mental, aumentando, por exemplo, o número de serviços, aumentando a quantidade de profissionais atendendo. Sou absolutamente a favor disso tudo. Só que o estudo está mostrando que alguma coisa além ou várias outras coisas precisam ser feitas para que esses índices sejam melhorados. Então, diante disso, fica aqui a minha reflexão de que individualmente a gente precisa fazer alguma coisa para nos ajudar, ou seja, não basta apenas a gente ter acesso, e que infelizmente para muitas pessoas do mundo isso não é dessa forma, não ter, muitas pessoas não têm acesso de fato aos serviços de saúde mental, infelizmente, mas precisamos sim aumentar com certeza esses serviços, mas além disso, nós precisamos ver o que individualmente precisamos fazer em termos de mudança para melhorar a nossa saúde mental. Bem, estamos fechando, estamos terminando. Conforme dizem aqui em Portugal, foi um gosto. Aí no Brasil dizemos um prazer, né? Foi um prazer tê-los, ou foi um gosto tê-los. Obrigado, Edu. Obrigado, Lucas, que possibilitaram de estarmos aqui para a gente conversar ainda que de uma forma virtual. E é, você está convidado a participar do programa Estar Bem. Nós temos vários vídeos relacionados à saúde mental. Também convidado a inscrever-se no canal Minuto Naturologia em diferentes redes, nas diferentes redes sociais. E nós vamos continuar trabalhando. Caso vocês tenham gostado, postem comentários, comentem. E também, óbvio, vocês podem expressar sobre quais temas vocês gostariam que a gente refletisse em termos de saúde mental. Pode literalmente trazer o tema que você achar mais interessante, para que a gente vai ver nos comentários e a gente vai preparar material, conteúdo para isso. Para a gente estar refletindo, para a gente estar buscando de alguma forma ajudar e ter uma melhor saúde mental. Ô, Riga, que bom que você está aí, Riga. Espero que você tenha entendido ou esteja entendendo algumas coisas, né, que a gente está falando aqui. Estou dizendo isso porque a Riga está aqui em Portugal, mas ela é afegã, é do Afeganistão. Então, desejo que você tenha, óbvio, o ideal seria entendido tudo, mas se não, devido à questão da língua, entendido boa parte, e assim a gente vai, tá? Olha, cuide-se, novamente foi um gosto, conforme dizemos aqui em Portugal, foi um prazer estarmos juntos, e lembre-se, emocional melhor, vida melhor. Até a próxima!